Bom dia, Marcel Devides, e esse é o canal Livros e Você. Vamos continuar com o projeto Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Já estamos na 28ª resenha. A lista de resenhas eu colocarei nos comentários das anteriores e na descrição vou colocar alguns vídeos adicionais para vocês acessarem e terem o seu like, inclusive neste vídeo aqui, o de hoje, que é sobre uma obra sensacional de grande representatividade no mundo de um escritor grego, talvez poucos conheçam. Então clique, compartilhe, dê o seu like, inscreva-se no canal e participe junto conosco, afinal o canal Livros e Você. E aqui o Minibook publicado em 2019, graças à parceria com um jornal local. Eu publicava as resenhas, reuni as 50 melhores resenhas, na minha opinião. Não coloquei todas as resenhas dos livros que eu gostava, coloquei daquelas que eu estava lendo no momento, mas são resenhas bastante representativas para quem gosta de literatura, para quem lê e para quem tem preferência pelos grandes clássicos dos 5 continentes do mundo. Pessoal, essa resenha de um escritor grego, Nikos Kazantzakis, ele é sensacional, bastante conhecido porque uma de suas obras virou filme. E eu já vou dizer qual é. Então, Cristo Recrucificado, que é uma obra fantástica, a leitura é bastante envolvente, polêmica, assim como o título, ele tem outras obras polêmicas, envolvendo religião, inclusive, mas eu aconselho que vocês busquem esse livro, que é fantástico. O que aconteceria se Cristo voltasse à Terra? O que aconteceria? Então, há uma representatividade, há um teatro da redenção e da morte de Cristo, e é representada todos os anos nesse alojamento, nesse local, que eu já vou dizer para vocês qual é. Então acompanhe a resenha, toda a resenha que está publicada aqui, eu vou passar para vocês a resenha de Nikos Kazantzakis, o escritor grego mais traduzido do século XX. Recebeu o Prêmio Internacional da Paz em 1956 e teve algumas obras adaptadas para o cinema, como A Última Tentação de Cristo, como eu disse, dirigido pelo famoso diretor de cinema de Hollywood, Martin Scorsese. Em O Cristo Recrucificado, sua mensagem forte certamente tocará o leitor. Vamos à história. Ambientada na aldeia de Likovrice, após a Assembleia dos Notáveis, há uma reunião dirigida pelo padre Grigoris, a cada 7 anos, conforme a tradição, foram designados quem representaria as principais personagens da Paixão de Cristo para o ano seguinte, sob a condição de manterem boa conduta. Então, eu falei que era anualmente, a cada 7 anos, e falei de um local, um vilarejo, é na verdade uma aldeia. Assim, escolheram Constantis, dono do café, para representar o apóstolo Tiago, e Anacos, acostumado a roubar no peso de suas mercadorias e amigo inseparável de seu burro, no papel de apóstolo Pedro. Miquelis, noivo de Mariore, viveria o apóstolo João. A sensual viúva Caterina assumiria-se Madalena. Veja que eu coloquei alguma característica antes das personagens. O impostor, a característica da personagem que representaria uma outra personagem. Então eu coloquei aqui um traço de caráter de cada um deles, depois vocês podem conferir adquirindo o livro ou prestando bem atenção nessa resenha. Eu vou ler de forma bem devagar. Então a sensual viúva Caterina assumiria-se Madalena. O impostor Panayotis admitiu o papel de Judas, mesmo contrariado e depois de convencido pelos demais. E Cristo seria representado pelo tranquilo pastor Manólios, noivo de Lênio. De repente, uma procissão de refugiados, vejam só o primeiro twist da história, liderados por padre Fotis, entoando cânticos, busca auxílio junto aos licovriciotas, depois de terem sua aldeia queimada pelos turcos. Mas ninguém deixa suas futilidades para auxiliar os imigrantes.
Quando uma das refugiadas, chamada Despino, cai morta de fome, imediatamente é anunciada da maneira mais cínica a causa de seu declínio pelo padre Grigoris. Aqui os primeiros atos de hipocrisia. Grigoris é quem dirige toda a encenação que ocorre a cada 7 anos. Ele grita, é o cólera, afastando instantaneamente os forasteiros rumo ao Monte Sacarina, sob gritos de pavor dos habitantes locais. Todos deram no pé após o grito, porque é uma doença altamente contagiosa para a época. Porém, compadecidos, Miqueles e Manólios, Miqueles, que faz o papel de viveria o apóstolo João, e Manólios viveria Cristo. É isso mesmo? Não vamos nos perder, pessoal. Isso, exatamente. Cristo viveria Manólios e Miqueles, Miqueles, noivo de Mariore, viveria o apóstolo João. Então, João e Cristo entregam cestos de provisões aos peregrinos depois de os roubarem do velho patriarqués, e além disso, Sovino Ladas procura convencer Ianacos a persuadir os novos habitantes a fim de entregarem suas joias em troca de trigo, aveia, azeite e vinho. Ianacos, entretanto, também se sensibiliza com as necessidades dos refugiados e passa a ajudá-los descumprindo seu acordo de negócios com Ladas. Padre Fotis, então, decide estabelecer os limites da mais nova aldeia recentemente fundada, enquanto Manólios deixa sua noiva e passa a enfrentar uma deformidade que atinge seu rosto repentinamente. Aqui outro twist. Refugiando-se, por conseguinte, também no Monte Sacarina, Saraquina, em busca de purificação. Então ele se refugia junto aos imigrantes que fundaram uma nova aldeia ali no vilarejo. A morte, contudo, de Yusuf, companheiro do H, faz com que esse tome a drástica atitude de prender os notáveis, entre aspas, e Panaiotes a fim de serem enforcados. Panaiotes, que faria o papel de Judas. É isso mesmo. Admitiu o papel de Judas, mesmo contrariado. E depois enforcar um a um todos os aldeões até que o assassino de Yusuf fosse descoberto. Então, o H, que era o mandatário ali do local, prometeu que enforcaria o assassino de Yusuf e mataria cada um dos aldeões até que o assassino fosse entregue. Manólios, todavia, entrega-se assumindo toda a culpa, aquele que faria o papel de Cristo, para salvar a aldeia logo depois de ter o seu rosto restabelecido. Logo, antes de ser enforcado, Marta, a criada do H, entrega a este uma trouxa de vestes com o sangue de Russem. E assim o verdadeiro assassino é desmascarado, salvando Manólios e os outros encarcerados. É uma cena que lembra o Santo Sudário, né? Faz uma menção sutil ao Santo Sudário. Russem é descoberto como o verdadeiro assassino, livrando da morte Manólios. O velho patriarqués morre e Miqueles, seu filho, doa todas as suas propriedades aos pobres de Saraquina para a incredulidade de padre Grigoris e Panaiotes. O suficiente para alegarem uma conspiração dos saraquiniotas contra os habitantes de Licovrice. Todo esse ato de ajuda contrariou o padre e fez com que surgisse aí uma insurreição, um levante entre a aldeia local e a nova aldeia. Dessa maneira, o enredo ganha corpo, o suspense aumenta e a compreensão entre os estrangeiros, entre aspas, e os aldeões torna-se cada vez mais difícil, ao passo em que o leitor se sentirá curioso para desvendar o final da trama e concluir se tudo foi realmente em vão. Reticências. Concluindo, o autor faz, enfim, com essa obra sobre linguagem simples, humor sutil e agudo, perante uma história contagiante, um grande retrato da hipocrisia, pessoal. Então, inscreva-se no canal, clique, se você não inscreveu, está esperando o quê? Tem muitas resenhas esperando você, dos grandes clássicos mundiais da literatura.
dê o seu like, compartilhe, avise o seu vizinho que gosta de literatura também e mande as suas sugestões, os seus comentários e até a próxima resenha, pessoal.